Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em uma palavra que se encontra lá em Joel, capítulo 2, versículo 12. A palavra diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O livro de Joel foi escrito, queridos, em um período de grande crise, uma praga de gafanhotos muito devastadora havia destruído as plantações, causando fome, desespero no povo. E, além disso, Joel nos mostra que aquela calamidade também apontava para um tempo futuro de juízo, conhecido como ali o dia do Senhor. Então, diante desse cenário, desse ambiente, Deus não começa dando assim soluções materiais para o povo. Antes de restaurar a terra, o Senhor deseja restaurar o coração do povo. E aí é nesse contexto que surge esse convite de Joel 2,12, Mesmo diante do pecado, das consequências da desobediência, Deus diz: ainda assim, agora mesmo. Essa expressão vai nos trazer assim a revelação de que enquanto há vida existe oportunidade para arrependimento, porque o povo estava naquela situação, vivendo ali as consequências de sua desobediência. Mas o versículo começa dessa forma: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Então Deus continua chamando o seu povo para voltar à sua presença. Independente de como aquele povo tivesse. Ele fala, olha, ainda assim, agora mesmo, voltem-se para mim, Muitas vezes a gente imagina que precisa primeiro consertar a nossa vida para depois se aproximar de Deus. Mas Joel nos ensina o contrário, que Deus nos chama em meio às nossas falhas, às nossas dores, às nossas crises, e Ele pede que a gente volte de todo o coração, Isso significa uma entrega sincera, sem reserva, sem aquela religiosidade vazia, e não uma mudança apenas de aparência, mas uma mudança sincera, verdadeira, E aí fala para voltar para a presença de Deus com jejum, com choro, com pranto, E esses itens citados não é só um ritual para impressionar Deus, mas o jejum, o choro, o pranto, eles demonstravam um coração verdadeiramente quebrantado, um coração que reconhece a sua necessidade de Deus. Aqui no versículo 13, ainda do capítulo 2, a palavra vai continuar dizendo: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Então, naquela época, quando as pessoas passavam assim por uma situação difícil, quando elas recebiam uma notícia ruim, quando elas queriam se humilhar, elas rasgavam as vestes, elas se vestiam de pano de saco. Então, quando o versículo fala que rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, é que muitas vezes, queridos, talvez naquele tempo eles rasgassem as suas vestes, mas aquilo ali fosse mais por um costume, fosse mais por um costume mesmo da religião deles, da crença deles, do que algo sincero, Então, pode ser que algumas pessoas ali rasgavam as suas vestes em sinal de humilhação, mas elas não estavam se humilhando verdadeiramente. Então Deus aqui agora recomenda que rasgassem o coração. E não tem como, queridos, nós rasgarmos o nosso coração com falsidade. Quando o Senhor pede para que nós rasguemos os corações e não as vestes,
Ele estava dizendo ali que queria mais do que uma aparência, ele queria algo sincero diante da presença dele, né? Então, o Senhor deseja que nós voltemos a Ele nesse dia. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. Muitas vezes a praga, né, de gafanhotos na nossa vida é uma vida espiritual fria, talvez seja distrações. Hoje talvez a praga na sua vida seja pecados escondidos, ansiedade, né? Por qualquer motivo, o afastamento da presença de Deus. Mas a mensagem permanece a mesma. A porta do arrependimento continua aberta, né? E Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando corações que estão dispostos a se rasgar diante da presença dEle, corações dispostos a se humilhar diante da presença dEle. Então ali aquele povo, num tempo de crise, o Senhor chamou e disse: olha, se converta, sabe, de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, se humilha. Então, se hoje você está passando uma situação difícil, se hoje você está passando assim por uma decadência espiritual muito grande na sua vida, essa palavra é para você. Se humilhe perante a presença de Deus. Não deixe que nada te impeça de orar, de buscar com fervor, sabe? Busque verdadeiramente, com fome, com sede da presença de Deus. Busque verdadeiramente, porque o tempo, queridos, está se esgotando. Então nós precisamos consertar a nossa vida hoje. Então existe alguma área da sua vida em que Deus tem te chamado para arrependimento? Você tem buscado apenas mudar os seus comportamentos ou tem permitido que Deus transforme verdadeiramente o seu coração, sabe? Reflita sobre isso. E se hoje você estiver sendo atraído ao arrependimento em alguma área da sua vida, querido, não resista, não resista. Arrependa-se, volte para o Senhor, volte para Deus de todo o coração, porque enquanto há vida, ainda há esperança. Ainda tem tempo de voltar, querido. Não importa o quão longe você foi, o Espírito Santo está nos dizendo hoje que ainda dá tempo de voltar. Então, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Eu não sei quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você não clama. Eu não sei quanto tempo faz que você não ora. Eu não sei quanto tempo faz que você não jejua. O que eu sei é que o Espírito Santo está te chamando para fazer isso hoje. Não importa quanto tempo você não ora, ore hoje. Não importa quanto tempo você não jejua e comece um propósito hoje. Se volte ao Senhor hoje, porque Ele está aqui para receber, né, o seu culto mesmo. O Senhor está aqui para receber a sua adoração. Então volte o seu coração para o Senhor neste dia. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nos afastamos de Ti nos nossos pensamentos, atitudes, nas nossas prioridades, Pai, que estão invertidas. A gente te tira, Pai, do centro para colocar outras coisas no Teu lugar. Mas hoje, Pai, nós queremos aceitar o Teu convite para voltar de todo o nosso coração. Visita, Pai, essa pessoa que está afastada dos Teus caminhos, Senhor. Talvez tenha ido tão longe, já pensando que para ela não existe mais esperança. Mas, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a esse coração e que esse arrependimento, Pai, seja sincero e que essa comunhão contigo seja restaurada. Não apenas para essa pessoa parecer próxima de Ti, Pai, mas que ela possa viver diariamente na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.
Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!